Fala pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de CNC2, né? Ou Manufatura Assistida por Computador 2, que é o nome da disciplina, certo? Os professores somos eu e o professor Vladimir, e esse conteúdo a gente vai tirar dúvida junto com o conteúdo anterior visto na semana passada, na próxima aula de quinta-feira, certo? Então vamos para a aula. Pessoal, então assim como no torno a gente viu um pouquinho as características construtivas do nosso centro de usinagem, da Wecker, certo? A gente viu muitas características básicas dele, sistema de fuso de esferas recirculantes, algumas coisinhas na aula passada, certo? E é isso que a gente vai trabalhar. Então hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho mais as nossas coordenadas em aplicação ao nosso centro de usinagem, beleza? Então, só relembrando o sistema de coordenadas, certo? São todos os dados que a gente utiliza para pegar o formato da minha peça, certo? Através dos desenhos. Então, eu tenho que fazer a leitura e interpretação das minhas cotas, e através dessa leitura e interpretação, eu pego todas as características da minha peça, certo? Então, eu vou fazer toda a dimensão de x, y e z. Uma das coisas muito importantes é que, apesar da nossa máquina trabalhar com 3 eixos, nós iremos trabalhar sempre com 2 planos, certo? Na verdade, com 2 eixos que formam um plano. Então, o que acontece? Nós iremos trabalhar sempre ou com x e y, ou com x e z, ou com y e z, certo? A gente nunca vai programar 3 eixos simultâneos, certo? Então, a gente não faz esse tipo de operação, por quê? Porque é uma operação extremamente... eu tenho um risco muito iminente de colisão. Porque o pensamento nosso, a gente conseguir ambientar o nosso pensamento e fazer uma movimentação em 3 eixos, simultaneamente com a ferramenta, ela movimentando x, y e z ao mesmo tempo, eu aumento muito o risco de colisão devido à montagem do suporte, minha ferramenta e tudo mais. Então, como que funciona? A gente sempre, daqui em diante, a gente sempre vai posicionar em x e y, e só depois disso eu faço a movimentação em z, certo? Então, a partir de agora, basicamente no nosso centro de usinagem, onde a gente não tem eixos rotativos, a gente posiciona a minha peça em x e y, e depois eu movimento z, que é a penetração, para tentar minimizar a possibilidade de colisão entre peça e ferramenta, certo? Em movimentações rápidas. Então, a gente sempre vai movimentar x e y e só depois a gente movimenta z. Preciso afastar a ferramenta da peça, ela está dentro da peça. O que eu faço? Eu movimento z e depois eu faço o posicionamento do x e y. A aula que vem a gente vai ter uma aula basicamente somente sobre eixo z, certo? E aí a gente já vai para a tabela de programação verbal com esse conteúdo de eixo Z. Mas aí a gente fala todas as características e particularidades do nosso eixo Z, que é o eixo de penetração, e aí a gente vai ver melhor isso. Qual que é o intuito da aula de hoje? O intuito da aula de hoje é a gente pensar numa pecinha de fresamento, certo? Que será feita no centro de usinagem, e a movimentação do meu plano cartesiano. Lembra lá, toda vez aqui ó, que eu tenho um plano cartesiano x e y, e agora não é x e z como era no nosso torno CNC, a gente vai trabalhar sempre com essas coordenadas. Então, essas coordenadas definem o formato final da nossa peça. Como eu tenho um plano cartesiano e ele foi separadinho, o meu zero peça está aqui. Ó. A gente vai dar uma explicação um pouquinho melhor ali de zero peça nos próximos slides. Mas a minha referência é essa bolinha vermelha que eu desenhei, certo? Então, qual seria a distância em x e y do meu ponto A, certo? O meu ponto A, ele andou 1 em x e nada em y, certo? Meu ponto B, 3 em x e nada em y. Lembrando aqui, ó, gente, que estamos trabalhando em coordenadas absolutas. Lembra? A absoluta, toda e qualquer dimensão é dada em relação ao meu ponto zero. É aquela marca em vermelho ali. Então, eu sempre pego a distância até o meu ponto de zero em x
e a variação em y em relação ao ponto e o meu ponto zero, certo? Em C, ó, reparem que C ele já andou um pouco, ele está na metade de um ponto e depois o meu x ele andou um pouquinho mais aqui, ó. Então em x ele andou 4, em y ali, ó, 2,5. Lembrando lá, gente, acostumar a pôr o ponto, né, que vai ser utilizado na programação. D, ele andou 4 em x e 4 em y. E, ele andou 1,5 em x e 4 em y. F, ele andou, continuou no 1,5 aqui, ó, 1,5 em x. E eu tenho 6 em y. G, ele alinhou com o meu eixo x, então é 0. E tenho 6 ainda. E aí, o meu ponto H é 0 em x e 2 em y. Reparem bem, gente, ó, o meu sentido de usinagem nesse primeiro exemplo está sendo exatamente esse sentidinho da seta. Como a gente pontuou aqui, é como se fosse a minha fresa fazendo esse percurso, certo? Uma coisa mais nova, certo? Do que anteriormente. A gente vai ver isso muito em tabela de programação verbal e quando a gente for falar sobre a introdução do eixo Z na próxima aula. Mas, ó, eu fiquei com uma região sem usinar, que seria isso aqui, ó. Porque eu tenho que fazer, já que é um circuito de usinagem, a minha ferramenta que gira e minha peça está parada, eu tenho que completar e fazer um retorno em A. A gente tem algumas estratégias que a gente vai ver na próxima aula, mas fica só esse ponto para a gente pensar um pouco sobre o assunto já. Beleza? Pensando na incremental, lembra lá, incremental, o meu ponto zero é móvel, então ele parte do 0, 0. Beleza, quanto que varia do ponto 0 até o ponto A? Continua sendo 1 e 0. Beleza. Meu ponto 0 agora é o A. Quanto que ele vai variar do A até o B em x? Ele já está em 1, vai para 3, variou 2. E ele continua 0 em y. Cheguei no B, meu ponto 0 é o B. Quanto que ele varia em x de B para C, certo? E em y de B para C. Em x ele variou 1. Em y ele variou 2,5. Certo? Cheguei no C, meu ponto 0 vira o C. Quanto que ele variou em x? Para continuar em 4 ali, ó, ele não variou, então ele está como 0. E em y ele chegou no 4, estava em 2,5, variação de 1,5. Certo? Mais uma vez reforçando, gente, colocar ponto aqui, vírgula, o programa não aceita. Cheguei no D, o meu D vira referência, certo? Quanto que ele varia de D para E, certo? Então ele andou 1, 2,5 em x, então ele andou menos 2,5, porque está indo para a minha esquerda, que é negativo em x, né? Ele andou menos 2,5 em x e em y ele manteve a altura, então é 0. Em F, ele subiu, ó, ele não variou nada em x, porém ele aumentou 2 em y. Então é 0 em x e 2 em y. Em G, ele andou 1,5 que faltava em x e nada em y. E por último, mas não menos importante, o nosso H, onde ele anda 1, 2, 3, 4 negativo em z e não varia nada em x. Beleza? Lembrando lá, então, toda vez que ele move o ponto, eu tenho uma referência nova nas minhas coordenadas incrementais. Isso daí é uma revisão, a gente só está aplicando aqui agora para o nosso conteúdo na nossa fresadora, certo? No nosso centro de usinagem. E aí, gente, a gente começa a entrar no conteúdo do sistema de coordenadas do nosso equipamento 3 eixos. Como é um 3 eixos, eu tenho x e y e z, 3 eixos. Aonde a gente sempre vai ter, para programar na mão, o perfil um agregado de x e y de plano,
certo? E a nossa penetração sempre vai ser dada no meu eixo Z. Então, basicamente, reforçando, posicionei a minha ferramenta, penetro. Levantei a ferramenta depois, desencosto da peça, posso movimentar para posicionar. Certo? São coisas muito importantes que a gente tem que ter em mente, gente. Toda vez que a gente for posicionar, a gente tem que garantir que essa ferramenta não vai ter colisão nenhuma possível durante o posicionamento. Então, toda vez que eu trabalhar com posicionamento, então vamos pôr aqui, ó, toda vez que eu tiver o meu posicionamento, eu tenho que garantir que o meu Z é maior que 0, certo? Para não ter risco de colisão. Beleza? Então, vou posicionar a ferramenta, eu vou estar com ela alta para não haver colisão, certo? Isso daí a gente vai explicar bem explicado os nossos pontos de usinagem na próxima aula. Voltando aqui, ó, gente, para a gente fechar aqui a questão de zero peça. Essa aula também fala um pouquinho de zero peça, né? Agora, gente, a gente não tem mais... Lembra lá no torno que eu tinha minha pecinha? E o meu zero peça sempre estava na face aqui? Então, esquece isso. Meu zero peça agora ele vai ser variável de acordo com a facilidade da nossa programação, facilidade para a gente colocar os nossos pontos, certo? Então, se a gente pensar que muitas vezes um zero peça mal definido, eu posso colocar coordenadas que sejam de difícil programação, pontos que são difíceis de uma difícil interpretação do meu desenho, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado, colocar o zero peça onde facilita para a gente. A gente continua trabalhando com o comando G54, e as variações dele é do 54 ao 59, e do 507 até o 599. Lembrando isso para a gente ter várias peças, vários zeros peças programados, para a gente não ter que ficar zerando toda vez que muda a peça, né? Então, pensando bem aqui, ó, gente, a gente tem a nossa máquina aqui, e aí a gente tem a mesma peça com diversos zeros peças definidos. O meu básico seria aqui no canto, gente. Esse daqui, ó, vai ser o ponto principal que a gente sempre vai trabalhar o zero peça. A maioria das vezes que a gente quer usinar um perfil externo, quer dizer o quê? Que eu não vou ter material ao lado dos... material circundando a minha ferramenta, certo? Em todos os lados. Então, a minha ferramenta está aqui, ó. E desses lados aqui não tem nada de material. Então, eu estou usinando a parte externa dela. Toda vez que a gente tiver uma parte externa, a gente trabalha com zero peça no canto aqui, ó. Esse zerinho peça aqui, ó. Quando eu tenho perfil externo, que a gente vai estar trabalhando. Quando a gente tem perfil interno, qualquer bolsão, a gente coloca no meio do detalhe do perfil interno ali, para facilitar a nossa vida, certo? Então, pensando aqui, ó, gente, se eu desloco o meu zero peça aqui, ó, para o G54, quanto que vale o zero peça de G54? Ele vai valer 100 em X e 100 em Y. Quer dizer, então, que toda coordenada aqui, ó, se eu for começar a usinar e facear essa peça, eu tenho que ir no ponto menos 100, que seria aqui. Meu G55, ó, quanto que varia? Em X, 700 e em Y, 400. Certo? Lembrando sempre que meu sentido de plano cartesiano sempre vai ser o X na horizontal e o Y na vertical agora. Certo? G56, deixa eu apagar aqui para gente. Então, o nosso G56, ele está alinhado aqui com o G57 aqui, ó. Então, em X ele vale 900, em Y ele vale 200. Certo? G57 aqui, ó, 400 em X e 200 em Y. E o G58, 200 e 300, né? O que isso tudo quer dizer para a gente? Quer dizer que se eu pontuar um local errado do meu G58, do meu zero peça, o que vai acontecer? Imagina aqui, ó. Vamos pegar o G58 de exemplo. Tudo que estiver para cima é positivo, tudo que estiver para baixo é negativo. Tudo que estiver para a direita é positivo, tudo que estiver para a esquerda é negativo.
Então eu vou ter uma salada de fruta ali, gente, uma salada mista de sinais. E aí a gente não tem como fazer aquela lógica que a gente fazia, todo Z negativo é penetração e tudo mais. O que acontece, gente? Acontece que para a gente deixar o nosso zero peça aqui, ó, no canto da peça, no nosso xizinho, o que vai ter? Eu vou ter sempre valores positivos, tanto para x como para y. Eu vou ter valores positivos. E aí eu deixo em encargo de negativos só o quê? Pontos de aproximação, certo? Penetração da peça que o Z tem que penetrar. Se a gente fosse fazer a leitura dessa peça, desenhar uma vista aqui, ó, como se fosse a superior. O nosso zero peça está aqui. Então, todo Z que seja de penetração, ele vira negativo. Então, eu vou trabalhar com esse zero peça fixado ali no cantinho para fazer o quê? Para facilitar a minha vida e eu readequar e criar uma lógica. X e Y sempre positivos e o meu Z ali, tudo que for para baixo é negativo. Garantindo também já, gente, que qualquer Z positivo, eu já excluo o risco de colisão da minha ferramenta. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então. Então as coordenadas, voltando lá, só dando uma relembrada, pode ser absolutas e incrementais, que a gente já viu, sendo, mais uma vez, reforçando que as absolutas são sempre o meu zero peça fixo, então todas as coordenadas são baseadas num ponto fixo, e as incrementais são a variação entre pontos. Então toda vez que eu chego num ponto e vou mudar a direção da ferramenta, eu tenho de novo um novo zero, eu só quero ver a variação de um ponto a outro. Certo? Uma coordenada absoluta aqui para a gente, certo, gente? Para a gente dar uma finalizada na aula. A gente tem lá, ó, aqui. Vamos só pensar uma coisa, gente. É como se a gente tivesse um blank aqui, ó. E toda essa parte pontilhada, fosse um material maciço que eu quero remover, certo? Então, tudo que eu quero fazer é escrever o perfil da minha peça. Então, beleza, vamos lá. Lembra lá que a gente falou que são movimentos de ferramenta, certo? Minha ferramenta ela vai fazer esse tipo de usinagem aqui. E quando ela chegar no H, a gente vai pôr um ponto novo aqui, ó, para voltar lá no A. Porque a gente quer fechar o nosso perfil da peça. Beleza? Então, voltando lá. Se aqui é marcado, o meu ponto A é o 0, 0. Eu estou falando em absoluto, gente. Certo? Meu ponto B vale 15 em X e 25 em Y. Meu ponto C vale 45 em X e 40 em Y. Gente, repare bem, dois chanfros inclinados. Eu não tenho que pôr chanfro aqui ainda, certo? Eu não tenho que pôr informação, é só colocar e através da interpolação desses dois pontos, ele faz o cálculo desse chanfro. Meu ponto D vale 55 em X e 75 em Y. Meu ponto E, certo? Vale leitura aqui, ó, 75 em X e continuo com os meus 75 em Y. Meu ponto F, 85 em X e 45 aqui em Y. Meu ponto G, 100 em X e 45 ainda. Certo? Meu ponto H, ele tem 120 em X e 0 em Y. E aí, para eu voltar lá no ponto A, é 0, 0. Certo? Lembrando lá que a gente sempre faz bem em cortar os nossos zeros, porque entre a diferença do 0 e o O no simulador basta um risco no meio, né? Então, para acostumar, toda vez que a gente for fazer a programação à mão, a gente corta o nosso zero. Beleza, gente? Então, pessoal, tudo que eu tinha para apresentar em aula hoje era isso. A aula da semana que vem, a gente já começa falando da penetração do eixo Z e a nossa programação verbal, certo? Conto com a presença de todos da aula de quinta, que vai ser tirar dúvida das últimas 2 semanas.
a respeito dos vídeos e peço que assistam às aulas, respondam os exercícios aí de presença das atividades assíncronas. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção. Boa semana. Até mais.